eu vou tentar aqui. Eu queria que você fizesse um paralelo sobre essa questão religiosa, porque quando se fala do Irã, Iraque, Palestina, se coloca como se esses governos, essas autoridades fossem religiosas totalmente. Mas o Estado de Israel também tem a religião muito impregnada nas suas atividades políticas. E a mídia, em geral, aqui no Brasil, coloca como se fossem coisas distintas, que só os árabes fossem muito extremistas com relação à religião e os israelenses não tratassem a religião como política. E há essa separação de fato, como o Irã, por exemplo, trata na sua governança, nas suas autoridades, a religião, ela é imposta? Como é que isso é tratado? Para a gente entender um pouco desses aspectos. Consegui ouvir. Você está me ouvindo bem, não? Bem, tá. Ouvindo bem. Israel se apresenta para o mundo inteiro como a única democracia no Oriente Médio. Israel não é uma democracia. Vamos deixar isso claro. E vou dar um exemplo basilar para mostrar que não é democracia, é a carteira de identidade. Todo mundo tem, você tem, o Paulo tem, eu tenho uma carteira de identidade. Tem lá o nome do pai, da mãe, local que nasceu e data. Nenhuma carteira de identidade, num país laico, pergunta a minha religião. Não importa. Israel tem este campo, religião. Se você escreve judeu, você é cidadão de primeira classe. Se você escreve muçulmano, você é cidadão de segunda ou terceira classe. Então, então não é democracia assim, né? Um trabalhador, porque dentro de Israel, a fronteira dita israelense, que não tem fronteira aquele país, ninguém sabe a fronteira, né? Dentro das fronteiras de Israel moram 1,5 milhão de palestinos, né? Tem lá até direito à voto, etc, etc. Inclusive nessa última eleição foi a única frente lá, a eleição é por listas, né? Eles formaram uma frente, a lista árabe, e eles pularam de 9 para 13 ou 14 deputados. Foi a única força política que cresceu, né? Eles iam ser determinantes para formar governo, mas não teve jeito. Eles iam formar governo com aquele general lá, o Gantz, na alternativa. É um tipo PSDB lá, mais moderadão, né? Bom, então, tem 1,5 milhão de palestinos lá. Esses caras, quando eles trabalham, eles ganham metade do que ganha o trabalhador israelense para fazer a mesma função. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que as mulheres ganham menos, que a mulher negra ganha menos ainda que a mulher branca, etc. Lá, quem ganha menos são os trabalhadores palestinos, né? Então, portanto, de democracia não tem nada. No entanto, Nayana, eu considero Israel um Estado teocrático. E, por incrível que pareça, se você for aplicar as regras de uma teocracia, o Islã não se enquadraria no Estado teocrático, né? Bom, por que Israel é uma teocracia? Porque é um Estado com caráter, eles aprovaram agora em lei, inclusive, é um Estado judeu. Quem não é judeu não tem direito nenhum no Estado teocrático, né? No Irã, é um Estado que considera a religião islâmica, como o Brasil até antes de 88, o catolicismo era como se fosse uma religião oficial, mas ninguém é obrigado a seguir. Lá no Irã tem zoroastristas, lá tem judeus, cristãos, católicos, só não tem barrais. Os barrais ali, já certo que tem Israel, lá o templo deles e tal, e tem muita ligação com os Estados Unidos, com a Síria, né? Só não tem barrais. O resto, tudo tem no Irã, né? Professor, outro exemplo de Estado teocrático, Israel, do meu ponto de vista, está, no caso, mais ainda teocrático, a Arábia Saudita, que é a queridinha dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, não sei se você sabia, não tem Constituição. Porque eles dizem assim, para que Constituição se eu tenho o Alcorão? É o Alcorão. Ali tem tudo, não precisa lei. Ali está tudo, né? Não tem um partido político, não é 2 ou 3, não tem nenhum partido político. Bom, se não tem partido político, não tem parlamento funcionando. É uma monarquia absoluta e feudal. E aí tem gente entre nós, né, no campo nosso, que usa o termo absurdo ainda de acusar, não, o Irã é um país feudal.
Explica o papel do líder supremo. O Irã tem uma Constituição. Nós temos que ter o relativismo cultural. A democracia islâmica é uma democracia que eles construíram. Por que tem que ser igual à minha? Até o Ayatollah é eleito. Claro que é um eleito por um colégio eleitoral de 88 homens sábios, indireto, mas destes 88 homens sábios são eleitos pelo voto direto de todos os eleitores iranianos. Fala, Paulo. Eu queria perguntar justamente... Um pouquinho mais alto, que eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou ouvindo vocês. Então, melhorou? Está me ouvindo? Mais ou menos. Não, eu queria entender o papel, a origem do líder supremo, que é, na minha opinião, assim, como ele é considerado a autoridade suprema sobre o Estado, e ele é um líder religioso também, isso não coloca uma questão assim religiosa também no Estado iraniano? Não, isso coloca, né? O que nós não podemos é, vamos dizer assim, fazer comparação e achando que, vamos dizer, o nosso modelo é o melhor, eles têm que seguir o nosso. E nós temos que entender aquele modelo, né? É um povo com índice de religiosidade impressionantemente alto, né? Então, eles, 97%, 98% da população é muçulmana, né? E praticam o Islã, oram 5 vezes ao dia, fazem aquele jejum no mês de Ramadã, ninguém deixa de fazer. Então, é um povo muito religioso. Ao mesmo tempo que é religioso, é um povo altamente politizado, anti-imperialista, né? E, como digo, Garrodi, com esse viés, assim, um povo que defende um sistema igualitarista, equitativo, né? Então, aí nós temos então essa situação. Agora, é verdade, o Ayatollah ele tem uma ascendência religiosa sobre os assuntos religiosos. Então, por exemplo, o Rouhani, Hassan Rouhani, é o presidente, né? Ele joga um papel. O exército regular formal, quem comanda é o presidente, né? O Ayatollah ele comanda a Guarda Revolucionária do Irã. O que é a Guarda Revolucionária? Alguns termos de Guarda Pretoriana não tem nada a ver. São pessoas assim imbuídas, né, da defesa dos princípios da Revolução Islâmica. Eu não quero aqui entrar, né, nesse detalhe, aqui ali pode gerar suscetibilidades, né, mas são as pessoas que geram, né, pela aplicação das normas, né, corânicas, né, entre os seguidores do Islã. Se você não é, você não está obrigado a seguir as normas, né? Isso que as pessoas também não entendem, não são, né? Claro que o índice lá é altíssimo. E as mulheres que seguem, há entrevistas feitas por institutos de fora né, dos Estados Unidos, de órgão Gallup americano, né, chegou a fazer isso, né? Elas não se sentem oprimidas, as mulheres, né? E as mulheres, o papel que elas jogam no Irã, elas são a maioria dos professores, pesquisadores e das cientistas no Irã. Aí você vê algumas postagens, às vezes, de companheiros do nosso campo dizendo que as mulheres do Irã são oprimidas. Elas são no país, no Irã, onde elas têm o maior índice de escolaridade e o maior índice de participação no trabalho, na pesquisa e na ciência. Então, agora, é uma outra civilização, uns 7.000 anos, diferente da nossa, com um índice de religiosidade bastante elevado, mas profundamente respeitador. Os judeus no Irã, Paulo, são só 30.000. Eles adoram o regime do Ayatollah. Quando era o Ahmadinejad, que é muito mais, vamos dizer, radical, ele tem uma origem mais proletária, né, anterior a esse aqui, né? Tem filme, você pode ir no YouTube, pesquisa, você vai ver lá os rabinos lá ortodoxos, aqueles de trancinha radicais, ele recebendo tudo no palácio, os caras ali, ó, viva Ahmadinejad, porque ele protege os judeus. Os judeus têm deputado no parlamento iraniano, todas as sinagogas, e olha, pela proporção de 30.000, eles têm lá mais de 40 sinagogas, todas funcionam protegidas, porque está no livro Alcorão. Está uma passagem no livro, protegei os seguidores do livro. Que livro? A Bíblia. Então, cristãos e judeus não podem ser tocados, têm que ser protegidos. Por isso que a Daiane, logo no começo, falou do Estado Islâmico. Eu sempre digo, esse nunca foi Estado, porque não se constitui enquanto tal, e nunca foi islâmico.
porque muçulmano não pode cortar a cabeça de ninguém, não tá, ainda mais de cristão, né? É bom que se diga que essa guerra que teve na Síria, que não foi uma guerra civil, como a imprensa às vezes coloca, né? Foi uma agressão de fora para dentro, que nós ganhamos, infelizmente nós ganhamos, né? Com a ajuda aí das forças Quds, com a ajuda do exército árabe da Síria, né? Nós vencemos todos os papas, começado por aquele João Paulo lá atrás, que era um papa de direita, passando pelo Wojtyla. Não há um papa nos últimos 40 anos que não apoie firmemente o governo do Partido Socialista Árabe Sírio, Baas da Síria. Porque se cai aquele governo, meu amigo, todos os 12% dos cristãos serão assassinados. Porque a turma dos chamados Estado Islâmico, os sunitas, eles querem a volta do califado, eles querem a volta, é o salto atrás para o século VII. A gente fala aqui que Temer e Bolsonaro estão jogando a gente para o começo do século XX, século XIX.